Meus irmãos, depois de estudarmos uma lição tão preciosa como a lição 7, nós agora estamos retomando a nossa aula para estudarmos nesse horário a lição número 8, cujo título é O caminho da fé é superior ao das obras. Lição baseada no capítulo 10, versículo 32, ao capítulo 13, versículo 25 dessa epístola. Nós estamos caminhando para o final da epístola. São as últimas considerações deste autor, cujo nome não sabemos, mas que, como já vimos, é alguém que se preocupava com o bem-estar daqueles irmãos, pelo que podemos considerá-lo um pastor. Ele estava dedicando orientações pastorais nesses últimos capítulos. Mas esta lição também inicia a quinta e última divisão adotada para estudo dessa epístola. Como já vimos nas lições 1 até a 7, que compõem as 4 primeiras divisões, nas quais o escritor de Hebreus enfatiza o contraste entre, por um lado, os vãos empreendimentos humanos a fim de obter a salvação por meio das obras da lei, e, por outro lado, a obra completa, eterna e perfeita de Cristo como único meio de salvação. Depois de termos percorrido a descrição da obra eterna de Cristo enquanto nosso sumo sacerdote eterno, esse escritor, ele volta a insistir com os irmãos a quem ele se dirige nesta epístola, para que eles valorizem a salvação que receberam. E agora ele lhes lembra que eles precisam suportar as dificuldades que porventura venham a se impor. Para tanto, ele traz à memória desses irmãos os exemplos de homens e mulheres que, mesmo enfrentando as mais terríveis tribulações, decidiram palmilhar a senda da fé. O escritor sagrado conclui essa divisão apresentando um vasto catálogo de homens e mulheres do Antigo Testamento, começando por Abel, que alcançaram testemunho de vitoriosos através da fé em Cristo como o único meio de salvação. Todavia, este escritor fez questão de enfatizar que as tribulações que esses crentes sofreram não retratavam qualquer sombra de insubmissão à vontade de Deus por parte desses crentes. Pelo contrário, perseguição pela causa de Cristo indica que somos filhos de Deus. Meus irmãos, que em tempo algum venhamos a rejeitar a preciosíssima obra salvífica de Cristo, que de nenhum modo julguemos alcançar a salvação por qualquer sistema de obras, mas que valorizemos os preciosos ensinos do escritor aos Hebreus, palmilhando a senda da fé consagrada na cruz, até chegarmos à presença perpétua de Deus. Na sequência dessa introdução, nós temos o esboço da lição, que contém os seguintes itens. Texto número 1, intitulado Introdução à divisão 5. Número 2, Doutrina, o caminho da fé. Texto 3, Doutrina, o caminho da fé, a continuação. O texto 4, Estímulo, nós somos filhos de Deus. E por fim, o texto 5, Advertência, não rejeite o caminho da fé. E, como sempre, eu faço questão de ler com os irmãos os objetivos da lição, que vamos passar a ler então. Então, ao concluir o estudo dessa lição, nós deveremos ser capazes de, primeiro objetivo, explicar o pensamento central da divisão 5 da Epístola aos Hebreus. Segundo objetivo, mencionar o tema doutrinário de Hebreus, capítulo 10, versículos 32 a 39. O terceiro objetivo, definir a palavra fé, de acordo com Hebreus 11:1. O quarto objetivo, dizer a que o cristão se assemelha em Hebreus 12, 1 a 3. E o quinto, expor a tríplice advertência de Hebreus, capítulo 12, versículos 12 ao 29. Muito bem, meus amados. Findo, então, a leitura desses objetivos, nós passaremos, então, ao estudo do texto de número 1, cujo título é Introdução à divisão 5, visão global desta divisão. Meus irmãos, neste texto, o pastor Carlos Gibbs
nos apresenta uma resenha de cada um dos 3 últimos capítulos da Epístola aos Hebreus, acompanhada por um diagrama que resume a 5ª divisão desta epístola, trazendo também um breve resumo histórico pertinente à analogia construída pelo autor sagrado em torno do Monte Sião e do Monte Sinai, encerrando com um contexto histórico textual dessa 5ª e última divisão da epístola. E para encerrar esse texto, temos a citação de Hebreus, capítulo 11, versículos 9 e 10, em que lemos: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Em primeiro lugar, ele aponta para o objetivo central do escritor aos Hebreus, no sentido de levar aqueles irmãos a fitarem os olhos no Senhor Jesus Cristo, resistindo aos apelos e à pressão que sofriam por parte do judaísmo, que os conduziria ao retorno da prática das obras da lei, como meio de salvação em detrimento de sua fé no Evangelho de Cristo, apresentando a fé como um instrumento para alcançar esse objetivo. A resenha que se segue, do capítulo 11, reafirma a fé no Messias vindouro como única alternativa dos que se salvaram no Antigo Testamento, apresentando parte da galeria desses crentes cujos nomes e história estão estampados nas páginas das Escrituras, para incentivo à nossa perseverança na vida cristã diante das lutas e tribulações inerentes a este mundo. Na sequência, a resenha do capítulo 12 da Epístola nos apresenta a necessidade de o crente perseverar na salvação encontrada em Cristo, simbolizada aqui como a Jerusalém celestial, em contraste com a velha vida pautada no merecimento pelas obras, representada aqui pelo Monte Sinai. Nesta analogia que o autor constrói nos versículos 18 a 24 do capítulo 10, por um lado, ele situa o Monte Sinai, localizado na península ao sul do Egito, como local da revelação da lei mosaica, e por outro, o Monte Sião, um dos 3 montes que formam a cidade de Jerusalém, como figura da Jerusalém celestial, uma vez que foi este monte, ou que este monte relaciona-se geograficamente com o Monte do Calvário, onde Jesus deu a sua vida pela nossa redenção. No conceito do escritor sagrado, o Sinai se tornou motivo de medo entre os judeus, mas, por outro lado, a graça revelada em Jesus irradia confiança e gera paz perene no coração do pecador que a ele se chega por fé. Esse paralelismo, portanto, é entendido, por um lado, a lei mosaica com suas observações alimentares, comportamentais e cerimoniais, também referenciada como o caminho das obras. E, por outro lado, a graça oferecida em Cristo, a qual se atribui a designação de o caminho da fé. Esses irmãos que haviam estacionado no crescimento do caminho da fé, uma vez tendo abraçado a superior revelação em Cristo, eles são encorajados a viver com todo cuidado uma vida que se identifique com a natureza divina em Cristo. O escritor, ele faz uso de algumas expressões que são encontradas somente aqui nessa epístola. Uma delas é a universal assembleia e igreja dos primogênitos, cujo único caminho ou meio de inserção é a fé na obra consumada pelo Senhor Jesus Cristo. Conferindo os versículos 22 e 23 do capítulo 12, lemos: mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém e a incontestáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Por fim, o capítulo 13 é sintetizado nesse texto com uma nova advertência a que o crente persevere, confiando na imutabilidade do Senhor Jesus Cristo, até o dia em que a Ele aprouver nos levar para junto de si.
O diagrama apresentado nesse texto mostra a divisão 5, que compreende os capítulos 10, versículos 32, até o capítulo 13, versículo 25, com suas 3 divisões. A primeira é doutrina, o caminho da fé, estudada entre o capítulo 10, versículo 32, até o capítulo 11, versículo 40. A segunda é estímulo, somos filhos de Deus, estudada entre os versículos 1 a 13 do capítulo 12. E a terceira é advertência, não rejeitem o caminho da fé, estudada entre os versículos 14 a 29 do capítulo 12. Bem, meus amados, esse texto é apenas introdutório, com a finalidade de apresentar os assuntos a serem estudados nos próximos textos. Assim sendo, nós vamos então para o texto de número 2, intitulado Doutrina. O caminho da fé é superior ao das obras, que vai estudar os versículos 32 a 39 do capítulo 10. Meus irmãos, quando estudamos a palavra de Deus, precisamos nos ater sempre ao contexto e não somente ao texto. Nós temos dito isto por várias vezes no decorrer desta disciplina. Se os irmãos procederem desta forma, mais uma vez aqui, notarão que dos versículos 19 a 31, o escritor sagrado vinha aplicando uma advertência severa quanto ao rejeitar a graça de Deus. Agora, porém, ele mudou o tom da sua escrita, pois de uma advertência severa, agora ele adota um tom mais pessoal, em um apelo com base em uma recordação saudosa de dias passados. Nesta recordação e advertência de cunho mais íntimo, ele insere um tema que é: o justo viverá pela fé, que aliás não é uma fé para fins salvíficos, mas para a manutenção de uma vida cristã sadia. Nesse texto, veremos como o escritor aos Hebreus insiste em conscientizar aqueles irmãos de que a fé em Cristo é a fonte da contínua vitória espiritual do crente. O primeiro subtópico que temos nesse texto é lembrança da fé no passado, que se propõe a estudar os versículos 32 a 35 do capítulo 10 de Hebreus. Meus irmãos, é de conhecimento comum que o propósito da Epístola aos Hebreus é firmar os cristãos judeus em sua fé e protegê-los contra um retorno apóstata ao judaísmo, como já estudado, embora abreviadamente, na lição de número 1 e depois na lição de número 3. O escritor dessa epístola, cujo nome não sabemos, utiliza os versículos 32 a 39 desse capítulo para animar aquele grupo de irmãos judeus a perseverarem na fé. E fica fácil de perceber que o texto desses versículos toma um aspecto de ação pastoral, ou seja, a atitude dele aqui é mais uma atitude pastoral, tendo em vista que ele emprega uma palavra de consolo, exortação, aconselhando-lhes a fazerem um retrospecto da perseguição que claramente eles haviam experimentado em um passado, possivelmente não muito distante, e cuja intensidade também não sabemos. É oportuno apontarmos que não há necessidade de muito esforço para se recordar de lembranças de sofrimentos. Por isso, é fácil de se constatar que a memória da maioria das pessoas precisa ser estimulada. Este escritor escreve àqueles irmãos com o propósito de, na nítida condição de pastor, incentivá-los a perseverarem na fé, não obstante estarem sofrendo momentos de adversidades. Meus irmãos, pelas poucas informações fornecidas pelo escritor, ficamos sabendo que aqueles irmãos haviam passado por uma situação específica e muito difícil de perseguição. Haviam sido expostos como espetáculo em um teatro, tiveram seus bens confiscados, inclusive. O propósito, ou o próprio autor, ele descreve que foi preso. Este opróbrio e essas tribulações demonstravam como tinham um envolvimento pessoal nos sofrimentos de Cristo.
Meus irmãos, há dois substantivos gregos utilizados aqui pelo autor de Hebreus para denotar o sofrimento e que eu quero destacar rapidamente. O primeiro deles é oneidismoi, traduzido aqui como opróbrio. O autor sagrado, ele usou este mesmo substantivo no capítulo 11, versículo 26, para descrever o opróbrio que Moisés sofreu como resultado da sua rejeição da posição exaltada no Egito. E no capítulo 13, versículo 13, para descrever aquilo que aguarda os que saem fora do arraial com Cristo, como também está estreitamente ligado com o opróbrio que Cristo suportou, conforme Romanos, capítulo 15 e versículo 3. O segundo substantivo que eu quero destacar é tílipes, traduzido nesse texto como tribulações, e é muito mais comum no Novo Testamento, embora ocorra somente aqui em Hebreus. Um dos textos mais expressivos que contém esse substantivo, traduzido como aflições, é o de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, em que Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Notem que aqui Paulo fala em preencher o que resta das aflições de Cristo. Pois bem, o escritor da carta aos Hebreus, ele descreve uma experiência semelhante nesse texto. Por isso, eu fiz questão de destacar esses termos aqui. O verbo grego teatrizomai, traduzido como expostos, como em espetáculo, ocorre somente aqui no Novo Testamento. Mas Paulo usa o substantivo parecido na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, dizendo: porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Tanto o verbo como o substantivo têm sua força de expressão procedente de um espetáculo no teatro. E a ideia é que os cristãos foram usados como um alvo público para maus tratos. Esta ideia também se harmoniza com os maus tratos aos quais o próprio Senhor Jesus foi sujeitado. Pela narrativa, nós tomamos conhecimento que não se tratava de uma perseguição restrita a compatriotas, mas de algo maior que o escritor chama de grande combate de aflições. Nessa palavra de conforto, ele cita a consideração dos irmãos para com ele em suas prisões e menciona os bens que foram tirados daqueles irmãos. O escritor diz àqueles irmãos: sustentastes grande luta. A palavra atessem, que descreve essa luta, é outra palavra que não é achada em nenhuma outra parte do Novo Testamento e significa um certame atlético e, portanto, é aplicada de modo metafórico a uma luta. Nesse caso, a linguagem figurada parece dizer respeito a uma corrida de obstáculos, sendo que os sofrimentos são os obstáculos a serem vencidos. O texto, porém, não nos informa até que ponto aqueles irmãos se deixaram abalar. A única informação que o autor nos dá, no versículo 35, é que eles não deveriam rejeitar a confiança que tinham, que tem grande e avultado galardão. O verbo apobalete, utilizado por esse escritor, expressa a questão como um desafio pessoal direto. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Na língua grega, esse verbo significa jogar fora, assim como se joga lixo que não tem mais utilidade. Seria então realmente trágico se a confiança anterior desses cristãos fosse alijada dessa maneira. Meus irmãos, qual de nós não somos suscetíveis a nos entristecer ao passarmos por experiências tão amargas? Por isso, fatos como estes não devem ser esquecidos pelo crente de hoje. Perseverança é um aspecto mais específico da confiança. É uma persistência até mesmo quando as circunstâncias são contrárias.
À semelhança daqueles irmãos que estavam sendo tentados a voltar aos preceitos e sistema de obras do antigo concerto. Através da advertência que fez a esses cristãos, o Espírito Santo também nos adverte a renovarmos a nossa esperança, fortalecermos a nossa fé e a reafirmarmos o nosso compromisso de seguir a Cristo, a despeito das tribulações que vierem. O próximo subtópico desse texto é: o justo viverá pela fé, baseado nos versículos 36 a 39 do capítulo 10. Nesses derradeiros versículos, o autor acentua a necessidade que aqueles irmãos demonstravam de paciência. O texto é conclusivo: tendes necessidade, demonstrando que esse escritor, com uma mente pastoral, reconhece a falta de um espírito de perseverança naqueles crentes. E esse temor, no tocante aos seus leitores, foi justamente o que nós detectamos no decorrer de todo o estudo da epístola. Mas a perseverança da qual necessitavam tinha um propósito que é expresso nesse texto, através das palavras: para que, havendo feito a vontade de Deus. Essa leitura nos esclarece que fica certo que qualquer abandono da confiança anterior não estaria de conformidade com a vontade de Deus. Meus irmãos, uma das características de um crente maduro é ter um conceito da vontade de Deus que leva em conta as experiências que nos pareçam contrárias. Segundo o texto, o crente só alcança a promessa fazendo a vontade de Deus. Entenda-se promessa aqui como outra maneira de referir-se ao galardão mencionado no versículo 35. Galardão aqui é um termo cuja ideia resume a gloriosa herança do crente, uma vez que as promessas de Deus são absolutamente fiéis. Notem que nos versículos 37 e 38, o escritor sagrado, com o objetivo de confirmar a sua afirmação, se serve de dois textos das Escrituras, registrados no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 34, e capítulo 10, e versículo 39, embora com modificações do original, pois o propósito dele era diferente. Lembre-se que, ao dizer essas palavras, o profeta tinha em mente a ameaça dos caldeus. Aqui, porém, o pensamento do escritor aos Hebreus diz respeito à certeza da intervenção divina, que era especialmente relevante para a igreja num período de perseguição. O entendimento da certeza de que aquele que vem não tardaria demonstra que qualquer demora deve ser considerada temporária. O apóstolo Paulo já havia citado essa declaração no versículo 38, em Romanos, capítulo 17, para resumir o conteúdo do seu argumento teológico. Porém, nesse texto de Hebreus, o escritor desejava ensinar que há uma necessidade da fé a fim de sustentar a confiança anterior. Quando o escritor diz: "E se ele recuar, não tem prazer a minha alma", ele está atribuindo uma importância adicional à necessidade da fé. Considerando que o termo fé em Abacuque está envolvido em uma variação gramatical que possibilita a leitura da palavra fé como fidelidade, e nesse caso seria a fidelidade de Deus, passando o texto a ser lido da seguinte maneira: "Mas o justo viverá pela minha fidelidade". Meus irmãos, o meu entendimento da epístola é de que não há indicação que algum desses ou deles realmente tivesse retrocedido, pois a possibilidade está expressa nesse texto como uma cláusula condicional. Aliás, notem os irmãos que no versículo 39, o escritor aos Hebreus, ele exprime justamente o contrário dessa possibilidade, uma vez que ele identifica os seus leitores com ele mesmo, na rejeição da própria ideia de retroceder. O resultado da fé expresso nesse texto é que tanto o escritor
quanto os leitores, igualmente gozarão da conservação da alma, um antônimo exato da destruição, sendo, portanto, característica da salvação. O apóstolo Paulo faz uso desta palavra associando-a à salvação na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembrando os irmãos que as expressões conservação da alma ou aquisição da salvação estão intimamente ligadas com a segurança da manifestação de Cristo para os seus e que será iminente. O escritor aos Hebreus encerra este capítulo 10 tendo em mente o aspecto da fé para, certamente, retomar o tema no capítulo 11, descrevendo os chamados heróis da fé. E com isso, nós passaremos então ao estudo do texto número 3, doutrina, que tem como título O caminho da fé é superior ao das obras. Continuação. E nele nós estudaremos o capítulo 11 desta epístola. Ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Meus irmãos, chegamos ao estudo de um dos textos mais conhecidos em toda a Escritura. Muitos o chamam de o capítulo dos heróis da fé. Esse título, no entanto, não consta de nenhum texto bíblico. A epígrafe mais extensa que nós podemos encontrar desse texto é o da versão de Almeida, Revista e Corrigida, que é seguida pela tradução brasileira, que diz: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Portanto, trata-se de uma lista de nomes de homens e mulheres que tiveram seus nomes expostos nas páginas das Escrituras, lembrando do que disse o apóstolo Paulo aos Romanos: tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Porém, o escritor inicia esse capítulo em primeiro plano com uma definição do que é a fé. E é justamente isso que vamos tratar no primeiro subtópico desse texto, que tem como título Características da Fé, que se baseia no versículo 1 desse capítulo. O escritor desta epístola inicia esse famoso capítulo de Hebreus com a mais alta e única declaração das Escrituras definindo o que é a fé. Há uma expressão muito precisa de Orton Wiley que diz que Hebreus 11 é um dos textos mais grandiosos da Bíblia. Mas também não podemos jamais nos esquecer que o texto bíblico não é uma coxa de retalhos, mas ele tem uma continuidade e uma sequência lógica e racional. Daí surge a pergunta: o que esse texto tem a ver com aquilo que o escritor vinha desenvolvendo até aqui nessa epístola? E a resposta é: tudo. Nesse sentido, Fritz Laubach faz uma análise muito correta sobre a maneira como esse escritor inicia o capítulo 11, dizendo que depois de ter exposto diante de nós, de maneira extraordinária, a magnitude da pessoa de Jesus e a sublimidade de sua obra como sumo sacerdote, o apóstolo passa a falar agora daquilo que teve ou que deve tornar-se visível na vida da igreja como fruto da redenção. Fé e santificação como resposta do ser humano que foi alcançado pela pessoa e obra de Jesus, formam o tema desta seção da carta. Esse aspecto é muito acertado, mas poderíamos pensar também, como a maioria dos estudiosos o fazem, que esse escritor elaborou esta nuvem de testemunhas para incentivar
a fé dos seus leitores. De qualquer forma, o primeiro versículo do capítulo 11 nos traz o maior legado a respeito do termo fé. E embora o texto deixe claro que o escritor da Epístola aos Hebreus não tivesse como objetivo principal discorrer sobre a doutrina da fé, mas visava demonstrar como a fé operou na vida de muitos crentes do Antigo Testamento, aos quais ele vai chamar de tão grande nuvem de testemunhas. Nós não podemos ignorar alguns conceitos que estão implícitos nesta primeira declaração, que a unem com a prática da fé manifesta na vida dessas testemunhas do Antigo Testamento. Assim sendo, meus irmãos, me permitam tão somente trazer-lhes o conceito da fé sobre dois aspectos. Primeiro, sob a ótica daquilo que é realizado, e segundo, sob a visão do que é a fé em si mesma. E para tanto, nós precisaremos observar esse versículo em mais de uma versão, para extrair um pouco mais da profundidade dessa expressão. E o faremos utilizando 4 versões bíblicas. Em primeiro lugar, temos a versão de Almeida Revista e Corrigida, que tem a seguinte tradução: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Já na versão de Almeida Revista Atualizada, lemos: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A tradução brasileira traduz esse texto de uma forma muito interessante, dizendo: ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. E por fim, a Nova Versão Internacional, a NVI, apresenta uma linguagem um pouco mais atual, dizendo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Notem, os irmãos, que essas várias formas de tradução ou variantes deste texto grego que acabamos de ler só existem em função das 2 principais palavras gregas deste versículo serem usadas em diferentes sentidos. A primeira é hipóstasis, que pode significar firme alicerce, base, certeza, firme confiança ou confiança firmemente fundamentada. A versão de Almeida Revista Corrigida a traduz como fundamento, enquanto a versão de Almeida Revista e Atualizada a traduz como certeza. E conforme já vimos, a tradução brasileira a traduz como substância. A segunda palavra é eleikos, cujo significado é evidência, demonstração, pôr à prova, prova real e até mesmo documento de propriedade ou escritura. E geralmente é traduzida como convicção. Mas a maioria das traduções apresentam a palavra prova. Eu citei esses elementos gramaticais aos irmãos para enfatizar que, em virtude dessa flexibilidade linguística, há quem considere o versículo 1 do capítulo 11 como uma descrição da fé. Outros, porém, entendem esse versículo como uma definição da própria fé. Estas 2 concepções, porém, não se excluem. Pelo contrário, elas concorrem para uma maior compreensão, pois a primeira entende a fé da perspectiva daquilo que é realizado, enquanto a outra, sob a ótica do que é a fé em si mesma, ou seja, ambas se completam. Com isso em mente, nós enxergamos a relevância de o escritor aos Hebreus não só expor a fé como regra de vida dos homens, como também mostrar uma definição clara daquilo que ele entende ser a fé. Uma consideração que julgo importante inserir nesse estudo é que, embora a fé e os termos que a exprimem, como confiança e convicção, sejam necessariamente subjetivos, essas palavras, no entanto, implicam um sentido objetivo, visto que a fé, em sua expressão mais elementar, é um ato de confiança em alguém ou em alguma coisa, haja vista que ela não confia em si mesma, porém no seu objeto.
Fica claro que a fé não é um esforço psicológico. Pelo contrário, ela somente se manifesta quando esse esforço termina. Note, os irmãos, que o objetivo da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo, pois somos salvos por Ele, pela sua graça, por intermédio da fé. A graça somente atua na esfera do imerecimento humano, e a fé nasce somente quando a alma renuncia totalmente à confiança em si mesma e confia inteiramente na graça de Deus. Em uma linguagem mais atual, eu diria que não temos uma fé cega, como os homens podem alegar a nosso respeito. Não, senhores. A nossa fé não tem o seu fim em si mesma, não sendo, portanto, subjetiva, mas ela se alicerça na dignidade daquele que nos salvou. E por esta razão a nossa alma tem satisfação em exclamar como Jó exclamou: eu sei que meu Redentor vive. Fé não é sinônimo de otimismo, fé é confiança absoluta, não em nossos recursos humanos, mas fundamenta-se na dignidade daquele que prometeu. Aleluia! Meus irmãos, o segundo subtópico desse texto é exemplos de fé antes do dilúvio, cujo estudo se baseia nos versículos 4 a 7. Meus amados, o capítulo 11 é, sem dúvida, parte integral da Epístola aos Hebreus, preparado originalmente como documento e um instrumento que estimulasse a fé daqueles cristãos que, sob o peso da ignominia e da perseguição, estavam seriamente tentados a voltar para o judaísmo, pois no versículo 2 a conjunção conclusiva pois constitui-se em ligação entre o capítulo 10 e o capítulo 11. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O segredo para a compreensão deste capítulo é a expressão pela fé, que o escritor emprega 24 vezes em todo esse capítulo, desde seu início até o seu final, reiterando repetidas vezes que a salvação sempre tem sido pela fé. Nem mesmo Abel não alcançou a salvação por meio de sacrifício que ofereceu, mas pela fé depositada na provisão divina de um Redentor. Da mesma maneira, Enoque agradou a Deus, bem como Noé se tornou herdeiro da justiça. O terceiro subtópico desse texto é intitulado Exemplos de Fé dos Patriarcas, tendo como objeto de estudo os versículos 8 a 22 do capítulo 11. Nesse texto, o pastor Carlos Gibbs demonstra que o objeto de fé dos homens arrolados nesse texto foi Deus, e não alguém ou alguma coisa a quem ou a que, porventura, se tenham apegado no passado. Repetindo o que dissemos há pouco, isso faz todo sentido quando avaliamos que a fé verdadeira se revela na dignidade daquilo ou daquele em que se deposita essa confiança. Ao passo que a fé falsa se manifesta na indignidade daquilo ou daquele em que se deposita a confiança. Houve ocasiões na vida do reino de Judá em que ele depositou a sua confiança na força auxiliadora do Egito para livrá-lo das mãos da Babilônia, deixando claro que o objeto de sua fé, no caso, o Egito, lhe decepcionou. Mas quando Ezequias recebeu a afronta de Senaqueribe, rei dos assírios, o seu objeto de fé foi o Senhor Deus de Israel, pelo que se beneficiou da fidelidade de Deus, que é indubitavelmente fiel. O escritor aos Hebreus cita nomes como de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Elias, afirmando que o modo de fé deles evidenciava que procuravam uma pátria. No versículo 15, porém, ele contrasta esse objeto de fé deles, dizendo que, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em primeiro lugar, eles confiaram suas vidas a Deus, fixaram as suas mentes na fidelidade de Deus para guiá-los. Em segundo lugar, eles abandonaram sua origem para viverem em cabanas, como estrangeiros, até que Deus providenciasse a sua morada final, como lhes havia prometido. Orton Wiley observa
que, abre aspas, deve-se observar também que os nomes dos antigos heróis da fé não são só mencionados, mas também catalogados segundo os principais períodos da história de Israel. Primeiro, no período antediluviano, Abel, Enoque e Noé. No período patriarcal, Abraão, Isaque, Jacó e José. No período do Êxodo, Moisés. No período da conquista, Josué, não mencionado por nome, mas identificado pela queda de Jericó. Em quinto lugar, no período dos juízes, Gideão, Baraque, Sansão e Jefité. E em sexto lugar, no período do reinado, Davi, o único rei mencionado, e Samuel e os profetas, lembrando que Samuel assinalou a transição dos juízes para os reis. A seguir, o autor da epístola trata somente de grupos e encerra com os peregrinos e exilados, todos esses formando a nuvem de testemunhas mencionada no capítulo seguinte. Tão rica e variada é a obra da fé apresentada nesse capítulo e tão digna de estudo minucioso e intensivo que livros inteiros foram escritos apenas sobre Hebreus capítulo 11. O quarto subtópico tem como título Exemplos de Fé na História de Israel e abordará os versículos 23 a 38 do capítulo 11. Neste texto, entre os versículos 23 a 38, há um destaque para a palavra perseguição, visto que os personagens constantes nesse texto, embora de alguma maneira sofressem oposição, se mantiveram firmes na fé. O primeiro exemplo deste texto diz respeito a Moisés. Notem os irmãos que o escritor aos Hebreus levanta 5 ocasiões distintas em relação à pessoa de Moisés. A primeira encontra-se no versículo 23. Pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. O ato de coragem dos pais de Moisés, não temendo a ira do rei, mantiveram fé na promessa divina e esconderam seu filho recém-nascido durante os 3 primeiros meses, na esperança de que ele seria poupado. O adjetivo formoso, utilizado pelo escritor aos Hebreus em relação ao menino Moisés, em grego é asteios, ou mesmo que Estevão utilizou em sua pregação no capítulo 7 do livro de Atos e versículo 20. Não foi por menor razão que os pais de Moisés o julgaram formoso, pois praticamente todos os manuscritos do grego trazem a expressão formoso no possessivo, sendo traduzido, portanto, como formoso aos olhos de Deus. A beleza ratificada pelo próprio Deus estimulou a seus pais, os 2 da tribo de Levi, a confiarem que alguma promessa divina se cumpriria na vida de seu filho, mesmo diante de um decreto insano promulgado por Faraó de matar todo recém-nascido de entre os hebreus. Os pais do menino o colocaram numa arca de junco e o lançaram ao rio somente após o 3º mês de vida, na certeza de que a filha de Faraó encontraria e recolheria o menino. A segunda ocasião está registrada nos versículos 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O exemplo aqui é do próprio Moisés, que suportou a ira de Faraó, preferindo obedecer a Deus. Vale a pena estudarmos o exemplo de cada um desses vultos mencionados nesse capítulo. No caso de Moisés, por exemplo, Orton Wiley nos informa que, abre aspas, o vocábulo grego traduzido como maltratado contém a raiz kakon, que significa humilhado. Mostra que Moisés se identificava com os que eram escorraçados.
E o motivo apresentado para essa escolha é que ele reputou por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A terceira pode ser lida no versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Meus amados, esse texto transparece como a fé gera coragem. Esse texto não está se referindo à fuga de Moisés para Midian, quando matou um egípcio em defesa de um hebreu, visto que esta fuga foi gerada pelo medo. Mas esse versículo 27 diz respeito à sua saída por ocasião do êxodo, muito porque a expressão verbal empregada nesse texto denota partir para não mais voltar. O mesmo Moisés que havia fugido de Faraó, impelido pelo medo, voltou ao Egito como enviado por Deus, determinando a Faraó que libertasse Israel. Mas aqui o escritor aos Hebreus enfatiza que a motivação de Moisés se amparou no fato de ele ter visto aquele que é invisível. A quarta ocasião está registrada no versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Notem os irmãos que até esse versículo, todas as ações de Moisés, descritas pelos verbos recusou, escolheu, teve, ou dependendo da versão, considerou, tinha em vista, ou contemplou, deixou, ou abandonou, ficou firme, ou permaneceu firme, descrito entre os versículos 24 a 26, estando no tempo auriço da língua grega, são traduzidos para o português como passado, e, portanto, como ações concluídas no passado. Mas nesse versículo, que aborda a instituição da Páscoa, o autor de Hebreus se utilizou do verbo pepoieken, uma conjugação do verbo grego poiel, que significa fazer, mas traduzido aqui como celebrou, podendo também ser traduzido como instituiu a Páscoa. Porém, em virtude do tempo verbal grego empregado aqui, o tempo perfeito no indicativo indica uma ação no passado, porém com durabilidade no presente. Não tem caráter esporádico ou meramente ocasional em função da libertação de Israel do Egito, mas indica uma evidência perpétua dessa celebração. Isso nos leva à compreensão de que Hebreus 11, 28 demonstra que a fé de Moisés tomou proporções extraordinárias. Moisés instituiu a Páscoa por ocasião da última praga que Deus enviou sobre o Egito, a saber, a morte de todos os primogênitos daquela terra, desde o filho de Faraó até o filho da escrava e de todos os animais. A ordem divina para essa celebração consistia no sacrifício de um cordeiro, cujo sangue fosse aspergido sobre as ombreiras das portas, um verdadeiro desafio à superstição dos egípcios. Ciente da ira de Faraó pela mortandade dos filhos primogênitos, Deus ordenou que os filhos de Israel comessem o cordeiro, mas prontos para a viagem, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Teriam de comê-lo com pressa, pois essa é a Páscoa do Senhor, conforme o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Foi dessa forma que Israel escapou do Egito, que chorava a morte dos seus primogênitos. Assim, Israel foi salvo do destruidor apenas pelo sinal do sangue do cordeiro, colocado nas ombreiras das portas, conforme o cuidado de Moisés, que os conduziu para fora da terra da servidão, unicamente pela mão forte, pelo braço estendido do Senhor. Mas a quinta e última ocasião está registrada no versículo 29, em que lemos: pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Note que até aqui tínhamos dois elementos simbólicos, a Páscoa e a fuga do Egito, dois símbolos do início do Êxodo. Agora temos um novo elemento simbólico, a passagem pelo Mar Vermelho. Esse, porém, assinala o término
no que concerne ao Egito. As Escrituras registram uma indelével descrição de Moisés a respeito dos egípcios que julgavam seguir os judeus através do mar, dizendo: intentando os egípcios, ou seja, presumindo eles que poderiam, como os israelitas, passar pelo mar em seco, se afogaram. Aqui vemos a distinção entre o poder da fé e o destino da arrogância. Essa distinção se mostra no fato de que Israel tinha uma promessa da parte de Deus, mas os egípcios não, pois foram impulsionados tão somente pelo empenho humano e por uma coragem ou uma valentia ilegítima. O escritor aos Hebreus menciona a celebração da Páscoa, no versículo 28, com vistas a enfatizar a libertação dos escravos hebreus de maneira tão admirável, de sob a servidão do Egito, na instrumentalidade de Moisés. Deus proveu uma libertação tão extraordinária, a ponto de ordenar a instituição de uma festa para comemorá-la, ano a ano. A passagem pelo Mar Vermelho, contudo, marcou o cabal livramento dos hebreus dos fornos de tijolos de Faraó. Dado isso, o autor aos Hebreus não menciona mais Moisés e sua obra, mas o escritor aos Hebreus, ele deu testemunho da fé de Raabe, visto ter sido a única habitante da cidade a sobreviver, a livrar a sua casa, sendo uma mulher moradora da cidade de Jericó, cuja casa servia de estalagem nas muralhas da cidade. Ela abrigou os espias enviados por Josué, que buscavam pousada em sua casa. A sua decisão em esconder os espias poderia lhe custar a vida, caso fosse apanhada como traidora. Crendo na palavra dos espias, ela colocou a sua fé em ação, sendo por isto ela e sua família os únicos a se salvarem, ao passo que todos os moradores de Jericó foram destruídos junto com a cidade. Esta é possivelmente uma das mais expressivas provas de salvação pela fé das Escrituras, pois demonstra a disposição de Deus, em todo o tempo, de salvar os gentios. Nesse caso, Raabe, em virtude do seu posterior casamento, veio a ser a tataravó do rei Davi, conforme registrado por Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. Simão Kistemacher faz um registro que merece ser destacado. Ele diz, abre aspas, a fé de Raabe triunfou, seus compatriotas foram destruídos, mas ela e sua família viveram por causa de sua fé no Deus de Israel, conforme registrado no livro de Josué, capítulo 2, versículos 8 a 13, e capítulo 6, versículo 25. Deus não perdoa sua prática pecaminosa de prostituição. Em vez disso, ele deu-lhe graça e salvação. E embora em Israel fosse o homem e não a mulher que herdava as promessas de Deus, em questão ou em questões de fé, as distinções desaparecem. Conforme Gálatas capítulo 8, versículo 28. Raabe, ela creu no Deus de Israel. Ela não recebeu nenhuma promessa de salvação, nenhum evangelho de fé e arrependimento e nenhuma segurança de aceitação. Ela tinha ouvido os relatórios sobre o êxodo do Egito, a conquista da terra a leste do Jordão e a destruição dos amorreus. A sua confissão de fé foi baseada nas obras de Deus. Ela disse, o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e embaixo na terra, conforme o capítulo 2, versículo 11 do livro de Josué. A sua confissão era simples, mas básica. Ela creu em Deus e confiou nele para livrá-la da destruição de seu povo e sua cidade. Esses nomes até aqui relacionados são exemplo daqueles que exercitaram sua fé, apesar das dificuldades que enfrentaram. Nós somos chamados a proceder de igual modo. Vale aqui mencionar o versículo 32, em que o escritor sagrado se expressa da seguinte forma: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas.
O quinto subtópico traz o título de A Salvação para os Antigos, e nele nós vamos meditar sobre os versículos 39 e 40 do capítulo 11. Embora o escritor aos Hebreus tenha descrito os atos de fé dos crentes do Antigo Testamento, afirmando que Deus lhes havia feito muitas promessas, mas ainda que tenham recebido parte delas, eles não alcançaram o que havia sido prometido. Esses crentes testemunharam o cumprimento de algumas promessas, ou dessas promessas, porém, nenhuma delas a respeito da vinda do Messias. Contudo, o versículo 13 do capítulo 11 nos informa que tais crentes do Antigo Testamento viram e receberam as promessas em Cristo à distância, almejando uma pátria celestial na qual Deus mesmo havia preparado um lugar para eles. Contudo, ao concluir o capítulo, o escritor aos Hebreus volta a repetir a afirmação de que, não obstante tenham alcançado testemunho de sua fé pelo próprio Deus, não receberam o que lhes havia sido prometido. Mas o que exatamente esses servos de Deus do Antigo Testamento não alcançaram? Não alcançaram o cumprimento da promessa da vinda do Messias e da salvação que ele traria e que havia sido feita a eles, registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e em inúmeros textos das Escrituras Sagradas. Mas esses servos de Deus morreram crendo, sem, no entanto, terem testemunhado a chegada do Messias, esperado o Senhor Jesus Cristo. Não obstante, eles partiram para a eternidade, mantendo a expectativa do cumprimento da promessa que haviam recebido. Não tinham, como já dissemos em outra aula, uma noção clara e completa do plano de salvação. Porém, tentavam entender como se desenvolveria o mistério da redenção através da revelação parcial que haviam recebido. Isso fica claro nas palavras do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, de sua primeira epístola. Neste texto, Pedro escreve, abre aspas, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Fecha aspas. O escritor de Hebreus, ele concluiu o capítulo inserindo aqueles crentes judeus no debate sobre a fé e sobre a promessa da salvação em Cristo, em relação aos crentes do Antigo Testamento. Sua argumentação era de que, à semelhança daqueles crentes, eles precisavam perseverar na fé, conforme o versículo 36 do capítulo 10, em que ele diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Entende-se com isso que, assim fazendo, ele simplesmente une os crentes do Antigo e do Novo Testamento em Cristo Jesus. Ele os vê como uma só família, que só estará completa quando todos os seus membros estiverem reunidos. Recapitulando, o autor sagrado, ele finalizou a sua exposição do nome de personagens do Antigo Testamento, listados como exemplos de fé, utilizando em todo esse capítulo a expressão pela fé, como um fio de ouro que identificou a vida desses servos de Deus. Ao concluir esse capítulo, ele tece elogios a esses homens e mulheres de Deus, e aqui ele insere os destinatários dessa epístola na bênção de Deus. Meus irmãos, temos aqui 2 versículos que constroem uma relação entre os crentes do Antigo e do Novo Testamento. A leitura desses versículos se faz imprescindível para esta aula, conforme está no nosso manual de estudo. O texto diz, ora,
todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quando esse escritor se expressou dessa maneira, ele não está afirmando que a esperança dos crentes na velha aliança tivesse qualquer grau de dependência dos crentes do Novo Testamento, mas que tão somente que devemos estar incluídos com eles na consumação final de todas as coisas. Como já afirmamos diversas vezes durante aulas anteriores, os crentes do Antigo Testamento aguardavam fielmente a vinda de um Redentor futuro, pela qual a salvação deles foi efetivada. Da mesma forma, os crentes da Nova Aliança devem aguardar a segunda vinda de Cristo em glória, com a mesma fidelidade, pois a perfeição da ressurreição prometida pelo Senhor Jesus a cada crente só se concretizará quando todo o povo de Cristo participe desta glória, sejam crentes da antiga como da nova aliança. A Epístola aos Hebreus explica que tantos quantos creram em Deus nos tempos do Antigo Testamento obtiveram o seu testemunho de fé. Certamente, a maior parte deles não tinha conhecimento das circunstâncias exatas em que se dariam a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus, mas depositava fé na palavra de Deus de acordo com o conhecimento que haviam recebido. Esta foi a fé por meio da qual foram salvos. Fé no que Deus prometeu. No entanto, a base para o perdão dos pecados foi a morte de Cristo. Nesse ato estava o cumprimento da revelação de Deus, referente à salvação e à forma divina de honrar a fé dos santos de todos os tempos. Assim como os crentes do Antigo Testamento persistiram na sua confiança, enxergando aquele que era invisível, somente os que perseverarem pela fé até ao fim serão salvos e verão o Senhor em glória, conforme o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24, versículo 13. Concluindo o estudo do texto 3, nós vamos agora para o texto 4, cujo título é Estímulo, somos filhos de Deus, um texto baseado no capítulo 12, versículos 1 a 11. Meus irmãos, após termos estudado resumidamente o capítulo 11, nós iniciaremos agora o estudo do capítulo 12 dessa epístola, depois de enumerar uma série de servos de Deus, cuja fé e ações foram registradas nas páginas do Antigo Testamento. O escritor sagrado, ele exorta seus leitores sobre a necessidade de se espelharem no exemplo dos componentes desta listagem. Este autor inicia o capítulo 12 com a conjunção coordenativa conclusiva, portanto, conectando esse capítulo ao anterior. Ou seja, é um elemento conectivo retroativo que nos conduz a entendermos que tais testemunhas aqui mencionadas referem-se aos componentes da listagem do capítulo 11. No capítulo 10, versículo 36, ele os havia exortado a que perseverassem em viver segundo a vontade de Deus. Sua exortação agora era para que eles corressem a corrida com perseverança, olhando para Jesus, pois eram testemunhas do cumprimento da promessa consumada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ao passo que os crentes do Antigo Testamento tinham somente a promessa. A exortação constante do capítulo 12 da Epístola aos Hebreus vem em continuidade ao repertório dos chamados heróis da fé, registrado no capítulo 11. Nosso manual de estudo diz que, firmados na fé, aqueles homens de Deus sofreram duas duras provações, como zombarias e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados e tantos outros sofrimentos.
Todavia, mantiveram a fé fortalecida em Deus, a quem amavam e seguiam, e não apenas aqueles servos do passado. Em nossos dias, os heróis da fé são todos aqueles cuja vida, mesmo em meio a tristezas, angústias, perseguições e outras provas difíceis, têm os seus olhos fitos no Senhor, de quem lhes vem a graça e o poder para perseverar e vencer. Todos esses são filhos amados de Deus. Findando as nossas considerações deste texto, nós vamos para o primeiro subtópico que diz o exemplo do atleta, texto baseado nos versículos 1 a 13 do capítulo 12. Notem os irmãos, no entanto, que esse escritor sacro toma uma imagem de um esporte para ilustrar a sua exortação, uma vez que os esportes gregos haviam se disseminado por todo o território do Império Romano, incluindo a Palestina. Em seu livro A Sombra do Templo, Oscar Scarcella, Israel era quase que todo ele helenizado, ao ponto de a capital Jerusalém ser provida de ginásio de esporte de estilo grego, de forma que a maioria dos contemporâneos dos primeiros leitores de Hebreus estavam habituados com os esportes, cujas competições eram disputadas pelos atletas em um estádio local, enquanto os espectadores os assistiam, sentados na arquibancada da arena. Embora seja razoável considerar que os crentes não se envolvessem nesses jogos, uma vez que estes camuflavam excessos pagãos, escritores do Novo Testamento se valeram desta imagem para ilustrar a carreira da vida cristã, utilizando a imagem dos espectadores, a roupa usadas pelos esportistas, a condição dos competidores e a própria competição. O primeiro elemento que nós encontramos nesse texto é a nuvem. Entre os aspectos inclusos nesta ilustração está o da nuvem. Uma das expressões deste escritor, presentes aqui, que precisa ser ressaltada é o verbo estamos, conjugado na primeira pessoa do plural, nós, isto é, ele diz, estamos rodeados. E, ao assim fazer, esse escritor se coloca na mesma condição dos seus leitores. Ele se coloca como um deles, ele se identifica com eles, como estando competindo em uma arena ou estádio. É como se ele estivesse olhando para a arquibancada, onde podia avistar uma grande quantidade de espectadores, a qual ele chama de uma grande nuvem de testemunhas, que pode ser entendido como um idiomatismo, cujo sentido é de uma multidão. Porém, o uso da expressão testemunha tem dupla significância. Em primeiro lugar, há alguém que presencia um evento, vendo e ouvindo tudo o que está ocorrendo. Em segundo lugar, o termo testemunhas implica que esse espectador também é capaz de se expressar a respeito daquilo que viu e ouviu. A exortação desse escritor pretende que esses irmãos exerçam a sua fé, tendo constantemente em vista o exemplo daqueles que venceram competição semelhante no Antigo Testamento. Qualquer falha ou noção de desânimo precisa extrair novas forças para continuar. A competição que provavelmente o autor tem em mente é a do revezamento 4x4, em que uma equipe se reveza durante a corrida, com um bastão passando de um para o outro até a linha de chegada. E nessa comparação com a carreira da vida cristã, se requer, segundo a exortação desse escritor, considerável cota de paciência. O crente precisa prosseguir com os olhos fitos no alvo, que é Jesus, autor e consumador da nossa fé, sem desvanecer. Ao tomar a pessoa de Jesus como o alvo, esse escritor também o coloca como exemplo a ser seguido, visto que, embora Jesus soubesse dos sofrimentos que teria de enfrentar, ele jamais perdeu o foco da sua missão, mas continuou a exercer o seu glorioso ministério, ensinando, pregando, curando, sem desvanecer, pois tinha um alvo a atingir.
ao orientar seus leitores a se desembaraçarem de todo e qualquer obstáculo. Possivelmente, esse escritor também está se reportando aos métodos atléticos de seu tempo. Lembremos-nos que muitos corredores daquela época corriam nus nos estádios para diminuir o atrito com o ar. Nos parece que o escritor aos Hebreus se reporta a fatos como este quando emite esse conselho. A essência disto é a disposição do desapego a determinadas coisas do mundo que venham a comprometer o nosso desempenho na vida cristã. O próximo subtópico é a educação do Filho de Deus, texto baseado nos versículos 4 a 11 do capítulo 12. Meus irmãos, o escritor aos Hebreus agora orienta aos seus leitores a concluir a carreira da fé, contudo, por métodos legítimos. E, para tanto, ele introduz um ingrediente essencial que é a disciplina. Contudo, nos parece paradoxal que este autor exponha aqui o sofrimento como elemento contributivo para o crescimento da fé daqueles irmãos, de acordo como lemos no versículo 11, que diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A disciplina citada aqui pelo autor é um dos 7 elementos da vida cristã que no Novo Testamento vem antecedido da palavra sem, ou seja, são elementos essenciais, indispensáveis para a carreira da fé. E a disciplina é uma delas. Leiamos. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Todavia, o escritor vincula a disciplina na vida cristã à imagem de um filho. E isso conduz a discussão a outro campo, o pedagógico, ou instrução por meio de normas e preceitos a serem observados, sem o qual, o autor acrescenta, corre-se o risco de uma filiação ilegítima, implicada pelo autor no termo bastardo, isto é, filho não legítimo. Nesse texto em questão, o autor vê a disciplina da vida cristã como necessária, ainda que por vezes gere dores e desconfortos. Contudo, a teologia do Novo Testamento entende que as lutas, provações e dificuldades inerentes a essa vida tem como objetivo o amadurecimento e fortalecimento do crente. Quando Jesus se utilizou da ilustração do sal para qualificar os seus discípulos, ele disse: vós sois o sal da terra. Uma das características do sal é que ele só amadurece no campo, ao relento, exposto ao sol, à chuva e às intempéries do vento. O nosso manual de estudo diz que o crente é fortalecido em sua fé à medida em que é provado pelos vendavais da vida. Então, meus irmãos, quando Deus permite que passemos por situações adversas, sem, na maioria delas, entendermos a sua origem e propósito, é bom lembrarmos de que, por mais amargas que possam ser, elas estarão contribuindo para o fortalecimento da nossa fé e para o desenvolvimento do potencial que porventura há em nós. Embora já tenhamos visto várias vezes que aqueles irmãos judeus a quem esse escritor se dirige sofreram perseguições a ponto de terem seus bens expoliados, eles, contudo, não haviam resistido até o ponto de morrer. E se fosse o caso de chegar a essa condição, eles recebem desse escritor uma nova porção de encorajamento para que prossigam sem desvanecer. O escritor já havia testemunhado anteriormente sobre a fé daqueles irmãos. Portanto, não estava afirmando que não eram filhos de Deus. Não, em absoluto. O que ele está apresentando é um argumento na forma de uma condicional simples que expressa a realidade. Ele estava admoestando aos seus leitores por causa do seu descuido em aceitar a disciplina divina.
Eles haviam falhado em prestar atenção ao que Deus estava ensinando a eles. Para esse escritor, aos olhos de Deus, nosso crescimento espiritual assume uma importância muito acima do que nosso conforto físico. Quero finalizar esse texto com uma citação muito apropriada de Simon Kistemaker, acerca da pergunta do escritor aos Hebreus, na segunda parte do versículo 7, que diz: Pois que filho há que o pai não corrige? A pergunta é retórica. É claro que um filho se submete às regras de seu pai. Do contrário, não seria um filho de verdade. O conceito disciplina no antigo Israel não era limitado a uma descrição de punição física, mas incluía o conceito de educação, isto é, o pai, como cabeça do lar, ensinava aos seus filhos a lei de Deus, a tradição dos mais velhos e as habilidades de uma profissão. A educação tinha a função de inculcar a obediência à lei de Deus, respeito pela autoridade e amor pela herança nacional. O que o versículo 7 está dizendo é que o próprio Deus está educando seus filhos. O escritor emprega a ilustração de um pai humano ensinando seu filho. De maneira semelhante, o próprio Deus está dando um ensinamento moral e espiritual a seu filho. No caso dos destinatários da carta, o escritor relata que eles não levaram muito a sério o ensino que Deus lhes havia dado. Portanto, os leitores precisavam de uma admoestação pastoral para se submeterem à disciplina. Deus os ensina como a filhos, para que possam tomar lugar próprio ao Filho de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ir para o texto número 5, que tem como título: Advertência, não rejeitem o caminho da fé. Esse texto tem o objetivo de estudar os versículos 12 a 29 do capítulo 12. Meus irmãos, nesta parte da epístola, o escritor está finalizando as suas considerações sobre a disciplina cristã. Portanto, aqui ele aplica uma exortação pastoral. E nos parece que suas palavras continuam utilizando a imagem de um atleta. E como nas demais partes da carta, ele apoia o seu ensino, citando as Escrituras. No versículo 12, ele escreve: Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E no versículo 13, ele continua: E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Como já orientamos em outras aulas, é importante que o estudante das Escrituras observe os elementos gramaticais contidos nos textos. Notem, os irmãos, que ele usa a conjunção coordenativa conclusiva, por isso, que é sinônimo de por essa razão, por esse motivo e outras. Essa conjunção conduz ao entendimento do texto como: isto é o que você deve fazer. Então o escritor vai agora detalhar ações que deveriam ser tomadas por aqueles irmãos. Ele os exorta dizendo: restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Nos parece que esta frase é um dito proverbial, uma vez que a expressão mãos descaídas e joelhos trôpegos ocorre em outros textos, como, por exemplo, uma referência encontrada no profeta Isaías, capítulo 35, versículos 3 e 4, em que lemos: Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e nos salvará. Esse texto descreve a alegria do redimido e, através dele, Isaías encoraja os crentes e deduz-se que esse texto devia ser bem conhecido pelas igrejas do primeiro século. A segunda referência a que esse escritor possivelmente estava se reportando é a do livro de Jó, capítulo 4, versículos 3 e 4, em que lemos as palavras de Elifaz, o temanita, a Jó, lembrando-lhe a sua influência, dizendo:
Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Essa exortação pastoral se aproxima à orientação de um treinador esportivo que incentiva os seus atletas, fazendo uso de termos familiares a eles. Esses atletas da fé não haviam concluído sua carreira, porém estavam cansados e necessitavam que alguém os encorajasse. E isso vem através desse dito proverbial: restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, incluindo inclusive a expressão e fazei caminhos, termos contidos no capítulo 4, versículo 26 do livro de Provérbios, que é completado com uma frase paralela, retos para os pés. Porém, no entendimento desse escritor, esta ação de fazer caminhos retos para os pés objetiva a que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Desde aquela época, era notório que o atleta examine a pista de corrida com todo cuidado antes de se posicionar nela. Ele terá de examinar os possíveis desníveis da pista para evitar provável tropeço, queda ou torção do tornozelo, que pode tirar o corredor da competição. Kistemaker foi muito feliz ao tecer o seguinte comentário, abre aspas: especialmente quando a fadiga vem, a possibilidade de uma contusão é real. Por essa razão, os caminhos deveriam ser nivelados. Nem todos os corredores estão em perfeita condição física. Alguns são deficientes, isto é, coxos. Mesmo assim, apesar de sua condição, não importando se esta é uma condição pré-existente ou resultado da corrida, eles devem persistir, continuar e completar a corrida. Ao encorajar esses corredores deficientes e ao remover buracos e lombadas do caminho, os atletas preparados fazem um trabalho distinto. O resultado será que o fraco também alcançará a linha final. Se os caminhos não forem nivelados, o coxo será desqualificado. Que ideia o autor está transmitindo com estas ilustrações do mundo dos esportes? Ele enfatiza a necessidade e obrigação da responsabilidade corporativa que os crentes têm. O próximo subtópico que nós temos aqui é uma tríplice advertência, versículos 12 a 17, do capítulo 12. Meus irmãos, o escritor aos Hebreus faz agora uma advertência. Ele orienta aqueles irmãos e a nós sobre o que não fazer e o que se deve ou deve ser evitado. Em primeiro lugar, o texto reafirma o cuidado mútuo que os crentes devem ter entre si, ou seja, é uma responsabilidade corporativa dos crentes. Ele diz: atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Esse versículo deve ser comparado com o capítulo 3, versículo 12, e com o capítulo 4, versículos 1 e 11. Na condição de corpo de Cristo, todos os membros, nós, somos responsáveis uns pelos outros. A tarefa que nos cabe é cuidar um dos outros nas demandas espirituais, para que nós possamos crescer e florescer na graça de Deus e não ficarmos destituídos dela, isto é, temos que ter o devido cuidado para não permitir que ninguém se desvie, pois caso isso aconteça, esse membro do corpo, esse irmão, essa irmã, se tornará presa de Satanás e perderá a graça de Deus, conforme a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1, e a epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Uma vigilância mútua dentro do corpo do Senhor, que é a igreja, estimula a saúde espiritual de cada membro em particular. O conselho: evitem, portanto, a indiferença em relação aos outros, como manifestada por Caim, que perguntou: acaso sou eu o tutor do meu irmão? Conforme Gênesis capítulo 4, versículo 9. Pelo contrário, cada crente deve se preocupar pelo bem-estar espiritual de todos e de cada um.
Como membros do corpo de Cristo, nós devemos nos informar sobre como estão os nossos irmãos em Cristo, ou seja, buscar saber. E isso demanda tempo, disposição, sabedoria, etc. Em segundo lugar, caso o cuidado mútuo venha a ser negligenciado, surgem outros problemas. Faltando a graça de Deus, a queda com certeza se tornará em apostasia. E cair em apostasia é equivalente a servir a outros deuses. O autor de Hebreus mais ou menos cita Deuteronômio capítulo 29, versículo 18, da versão Septuaginta, em que Moisés diz aos israelitas: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Meus irmãos, as raízes de muitas ervas daninhas se espalham rapidamente e se reproduzem em todos os lugares onde elas crescem. Essas raízes se desenvolvem sorrateiramente. A rápida multiplicação resultante das plantas deve preocupar e muito. Raízes e ervas daninhas são sinônimos de problemas para a plantação e a colheita, pois as plantas ficam desprovidas dos nutrientes necessários e, como resultado, a colheita fica comprometida. Com essa imagem tomada do mundo da agricultura, o autor de Hebreus, ele olha para a igreja e compara uma pessoa que perdeu a graça de Deus e se desviou com uma raiz amarga. Esta pessoa causa problemas no meio do povo de Deus ao perturbar a paz. Com palavras amargas, essas pessoas privam os crentes de santidade. O escritor diz que pessoas assim perturbam a muitos. O verbo perturbar transmite a ideia de dar cor a algo ou ao pintar ou tingir. Evitem essa amargura, pois ela os perturbará. Na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15, lemos: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Mas os irmãos têm uma citação nessa página, do versículo 14 do capítulo 12 dessa epístola. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus amados, o autor de Hebreus acrescenta aos leitores para evitarem a imoralidade. Ele usa o exemplo de Esaú e o chama de profano. Esaú foi educado num lar temente a Deus, o lar de Isaac e Rebeca, mas ele deliberadamente escolheu viver uma vida que entristecia seus pais. Ele se casou com 2 mulheres cananitas que eram uma fonte de sofrimento para os seus pais, conforme Gênesis capítulo 26 e versículo 35. A Escritura não condena Esaú por se casar com essas mulheres e não o chama de fornicador. Em lugar disso, a Bíblia relata que, quando Esaú percebeu o sofrimento do seu pai, ele se casou com uma filha de Ismael, filho de Abraão, conforme Gênesis capítulo 28, versículo 9. Mas lembre-se, os irmãos, que no capítulo seguinte, o capítulo 13 e versículo 4, o escritor dessa epístola vai repetir essa advertência, dizendo: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O autor descreve Esaú não como um imoral, mas como profano. O segundo adjetivo, então, aplica-se a Esaú, que não tinha consideração pela bênção de Deus e a promessa que ele, como primogênito, receberia. Ele desprezou o direito de primogenitura e mostrou indiferença total às promessas espirituais que Deus havia dado ao seu avô Abraão e a seu pai Isaque. Ele se recusou a seguir os passos de seus pais.
E assim seu nome é omitido da lista de heróis da fé. Seu irmão Jacó, no entanto, é mencionado porque ele abençoou os filhos de José e transmitiu as promessas de Deus a eles. E por fim, temos o último subtópico intitulado Os Montes Sinai e Sião, baseado nos versículos 18 a 29 do capítulo 12. Mas como já estudamos esta analogia feita pelo escritor de Hebreus, e como já estendemos bastante a nossa aula, eu desejo então tão somente proceder à leitura do parágrafo final do manual de estudo dos irmãos. É diretamente de Jerusalém, ou da Jerusalém Celestial, que Cristo nos oferece sua mensagem de salvação e esperança. E a promessa que temos é que, se não a recusarmos, teremos nossos nomes gravados nos anais eternos que estão no céu, onde um dia estaremos reunidos com os anjos e demais seres que povoam as mansões de Deus. Meus irmãos, encerrando a nossa aula, quero mais uma vez orientar os irmãos a se aprofundarem nesses textos no decorrer dessa disciplina. Continuamos orando ao Senhor para que cada aula seja uma verdadeira bênção para a vida e para o ministério que o Senhor nosso Deus tem confiado aos nossos alunos. Que Deus em Cristo vos faça abundar mais e mais na vida cristã.